coisa que me surpreendeu foi a escolha do Figueiredo para presidente da República. Ulisses gostaria de ter sido o candidato. Eu acho que ele gostaria muito. O problema foi Maluf. Em agosto de 2008, o então senador Marco Maciel deu um depoimento de mais de 11 horas a servidores do Senado. Conhecido pela discrição, Marco Maciel surpreendeu os entrevistadores com várias revelações. Elas só poderiam vir a público, porém, após a sua morte. Este documentário reúne os principais pontos de um material até aqui totalmente inédito. Eu acho que um aspecto a demarcar que considero importante é o fato do senador Marco Maciel ter se preparado para prestar um depoimento para a posteridade. É muito interessante o depoimento dele. O Marco era o antinotícia, entendeu? Ele era extremamente gentil, sempre foi com todo mundo, e com os jornalistas também, naturalmente, mas ele era o antinotícia. Você obtinha qualquer coisa em conversa com ele, menos notícia. Neste documentário, mais que personagem, Marco Antônio de Oliveira Maciel é narrador. Um narrador que foi protagonista de momentos decisivos da história brasileira. Após exercer mandato de deputado estadual, Marco Maciel chega a Brasília em 1971 como deputado federal eleito. Reelege-se em seguida para um segundo mandato e, em 1977, torna-se presidente da Câmara, com apenas 36 anos de idade. Senhores deputados, a emoção de ver-me convocado à presidência da Câmara dos Deputados. Na atividade política, eu não dava opinião. Ele fazia o que ele queria. Eu sempre era só comunicada. A ascensão política de Marco Maciel coincide com o declínio do regime militar iniciado em 64. O governo, dizendo-se revolucionário e em favor da democracia, mantinha a imprensa sob censura, cassava mandatos parlamentares, perseguia, torturava e matava opositores políticos. E mudava como e quando queria as regras do jogo eleitoral para manter o poder nas mãos dos militares. Mesmo assim, em 1974, o MDB, partido da oposição, elege 16 das 22 vagas em disputa para o Senado e 44% dos deputados federais. A sociedade brasileira estava dizendo claramente para o regime militar que ele não tinha mais legitimidade. Que Franco Montoro, Itamar Franco, Orestes Quercia, Marcos Freire, esse conjunto de senadores que foram eleitos em 74, junto da oposição, não é o Brossard, mais notável deles, não é? Mais expansivo, eles chegarão com uma pressão muito forte no parlamento para cobrar a abertura. Nas eleições municipais de 1976, a Arena, partido do governo, mostrou força. Elegeu 3.176 prefeitos contra 614 do MDB. Mas o governo temia uma nova derrota nas urnas em 78, ano de eleições para o Congresso. A rejeição da reforma do Judiciário foi o pretexto para fechar o Congresso e fazer as mudanças pretendidas. A oposição votou contra o projeto por não aceitar a prerrogativa dada ao Executivo para remover e aposentar juízes, sem ter conseguido garantir a volta do habeas corpus para crimes políticos. O presidente Geisel tentou nos chamar para uma reunião no Riacho Fundo. E nós fomos lá de manhã, fui com o Petrônio Portela, e quando cheguei lá, estavam além do presidente Geisel, estava o ministro Goberi, estava Armando Falcão, que era ministro da Justiça, estava o general Moura Rego, estava Francilino Pereira, que era o presidente do partido, da Arena, e eu como presidente da Câmara. E aí se deu um grande debate
sobre a questão da decretação do recesso do Congresso. Marco Maciel revela a presença nas reuniões de um nome mantido em segredo, o do general Moraes Rego, amigo de Geisel e que depois se tornaria o chefe do gabinete militar. O Patrônio Portela, eu e Francilino estávamos na mesma linha. Naturalmente, Armando Falcão tem uma posição muito, na época, não sei se lembra, mas é uma posição mais radical, né, de defesa da Revolução. As discussões foram muito assim veementes e com críticas a certos pontos, porque a versão primeira das medidas que o governo pretendia adotar eram versões assim muito mais fortes do que o que ao final saiu, porque a ideia era fazer os senadores indiretos naquelas 2 vagas, etc. Nós conseguimos evitar em 50%, pelo menos ficou um. Então eles fizeram o pacote de abril principalmente para mudar, para dar mais tempo de sobrevivência à arena e, por extensão, à própria ditadura militar. Os senadores indiretos escolhidos pelo presidente da República ficaram conhecidos como senadores biônicos. O nome vem de uma famosa série de televisão da época, que tinha como personagem principal um ciborgue, ou seja, um ser biônico. O Congresso permaneceu fechado de 1º a 14 de abril de 1977, data em que foram publicadas as medidas batizadas como Pacote de Abril. Cada estado passa a ter um senador biônico, além dos 2 eleitos pelo voto. Eleição indireta dos governadores. Sublegenda para o Senado. Quórum para emendas constitucionais cai de 2/3 para a maioria absoluta. Estados mais populosos perdem força na composição da Câmara dos Deputados. Mandato presidencial aumenta de 5 para 6 anos. Passa de 20 para 30 dias o período anual de férias garantido a cada trabalhador. Com o aumento das férias, o governo quis ganhar apoio popular para o pacote. Todas as demais mudanças aumentaram o controle do governo sobre o Congresso e as eleições. O problema político para a ditadura, nesse exato momento, é revelar os porões da ditadura. Quer dizer, até Médici ainda se controlou isso por conta da censura dos meios de comunicação. Não é? Depois da saída de Médici, quando Geisel começa a estabelecer isso que seria essa abertura lenta e gradual, não é? Paulatinamente algumas liberdades são concedidas. E isso vem também com a denúncia e com a publicidade dos porões da ditadura, violação de direitos humanos, tortura, morte de presos políticos, não é? O caso do Vladimir Herzog e do Manuel Fiel, não é? Terão uma repercussão não só no Brasil, mas internacional. A preocupação deles é essa, fazer a transição e garantir que os militares não fossem punidos pelos crimes cometidos durante a ditadura militar. O Geisel era, nesse aspecto, mais, com toda aquela ortodoxia dele, era mais palatável ao debate. E Costa Silva, Médici, eram muito retraídos, e, sobretudo, Figueiredo. O Geisel era mais aberto, ele gostava de discutir, e às vezes era um pouco teimoso, mas depois de convencido, ele concordava em mudar a opinião e até dizendo, então, propõe o que é que deve ser feito. Geisel, ele foi um cara que coenestou, que avalizou a tortura até, na época, mas tinha suas preocupações e tinha como seu projeto promover o esgotamento da ditadura, talvez de uma maneira muito mais lenta do que a maneira como aconteceu. No meio do caminho da abertura política, havia a linha dura militar.
Ela comandou as principais ações de repressão política e, em 1977, uniu-se em torno do ministro do Exército, general Silvio Frota. Frota pretendia ser o próximo presidente da República, mas Geisel não aceitava o seu nome. Depois de vários enfrentamentos, Geisel demite Frota em 12 de outubro de 77 e coloca em seu lugar o general Fernando Bethlen. O clima era de boato e tensão. Frota tentou resistir dando um golpe, mas lhe faltou o apoio dos principais comandantes militares. Geisel marca para as 5 horas a posse do novo ministro do Exército. O Geisel depois diz assim, olha, eu quero a presença dos senhores também, tanto o presidente do Senado quanto o presidente da Câmara. E também vamos chamar o presidente Supremo, que era o Thomson Flores. Veio o general Bethlen, se apresentou ao presidente, aí alguém do cerimonial disse assim, agora ele vai receber os cumprimentos dos ministros. Aí o Geisel disse, não. Primeiro ele vai se apresentar ao chefe de poderes. Porque aqui está a legalidade. Geisel aponta como sucessor o general João Batista Figueiredo. Bom, uma coisa que me surpreendeu foi a escolha do Figueiredo para presidente da República. E eu fico pensando que isso não foi uma escolha do Geisel, porque eu acho que foram pessoas que, dentro do Palácio, que pediram ou quase exigiram ao presidente para escolher Figueiredo. Eu acho que o pessoal mais ligado ao SNI, não é? O pessoal mais ligado, talvez, ao Ministério da Justiça, né? E alguns amigos do presidente, assim, que estavam convencidos que pudesse ser uma solução. Eu tenho mais do que convicção, certeza de que ele indicou sob grande constrangimento. Ele dizer que o Geisel não queria o Figueiredo contraria a maioria dos livros escritos sobre aquele período. Claro, não estou pondo em dúvida o que ele disse. Estou querendo com isso destacar o valor desse depoimento. Porque é uma pessoa com a autoridade de quem foi protagonista, ou um dos protagonistas da história naquele período, vem e diz isso. Depois da crise com Silvio Frota, da tentativa de golpe, com o recrudescimento da linha dura do regime, ele não tivesse muita saída. Que o Figueiredo faz durante o regime, até a contragosto, me parece, dele mesmo, né, é sancionar aquelas reformas que já não estavam previstas nesse processo de abertura lenta, gradual e controlada do regime militar, né? Então ele pode não ser candidatura natural, porém foi a candidatura possível. Faz todo sentido o que o Marco Maciel diz. Porque ele, chefe do SNI, o SNI sempre foi a linha dura. Sempre foi de querer que a ditadura se estendesse o maior tempo possível. Figueiredo tinha envolvimento, ou por saber diretamente do que acontecia, ou por até participar do planejamento de muitas ações questionáveis e violentas cometidas pelo SNI na época. Figueiredo não combinava com a ideia de uma transição lenta, gradual, como seja, para a democracia. Então, por que o Geisel escolheria Figueiredo? Deve ter escolhido, como talvez o Marco Antônio sugira, mas não diga com todas as letras, porque teve pressão para isso. Figueiredo chega ao fim do mandato impopular, mas tenta influir em sua sucessão. Figueiredo queria que os candidatos, os chamados presidenciáveis, chegassem a um acordo para definir uma chapa, mas ele também nada concorria para isso. Depois começou a brotar no Palácio a ideia de que ele tinha simpatia pelo Maluf. E isso era uma coisa que ficou mais ou menos clara, que o Maluf é muito jeitoso, tem envolvido muita gente assim mais próxima
a ele no Palácio. O problema foi Maluf, que a gente não tinha condição de aceitar a candidatura de Maluf. Ali cristalizou-se a dissidência. Se fosse o Andreasa que tivesse ganho a indicação para ser candidato contra o Tancredo até, primeiro eu não sei se o Tancredo necessariamente seria candidato. Tancredo foi candidato, entre outras razões, porque o adversário dele seria o Maluf. Uma parte da elite militar não via com bons olhos a figura do Maluf porque o associava, na visão dos militares, à corrupção, que era algo contra o qual os militares diziam que havia feito a Revolução. Em 1984 foi o ano que definiu o destino da nova eleição presidencial, que seria realizada em janeiro do ano seguinte. No mundo, foi o ano em que surgiu o CD, que revolucionou o mercado de música. Lá fora brilhavam, entre outros artistas, Michael Jackson e Madonna. No Brasil, bandas de rock como Paralamas e Titãs estavam no topo das paradas de sucesso. No mesmo ano em que Ayrton Senna estreava na Fórmula 1, o Congresso derrotou a proposta de eleição direta para presidente, após o movimento das diretas já, que levou às ruas milhões de brasileiros. A partir daí, ganha força a ideia de derrotar a ditadura no colégio eleitoral, isto é, na instância criada pelos militares para chancelar o nome escolhido pela cúpula do Exército. Sarney me procurou e disse, olha, Marcos, você tem alguma dificuldade de conversar com o Ulisses? Não, me dou bem com o Ulisses e tal, ele era presidencialista como eu. Aí um dia o Sarney veio, não, quer uma conversa com o Ulisses? Aí, só nós três, eu marco lá no meu apartamento. Aí eu fui no apartamento, conversamos, olha, nós estamos pensando nisso, pois não, é possível, tal, um jeito, Tancredo, tal. Aí a partir daí que as coisas tomaram curso. Como resiste história? E aí dentro da própria... Essa reunião do senhor com o deputado Ulisses Guimarães foi o primeiro contato da articulação que adiante seria a Frente Liberal com o PMDB, com vistas à transição à Aliança Democrática. Frente Liberal foi o nome que a imprensa deu. O período de maior reuniões e atividade política, na minha opinião, foram os anos de 80 a 90. Então, nessa ocasião, o doutor Tancredo visitava muito a minha casa, mas ele nunca visitava em grupo. Ele visitava só. Porque o doutor Tancredo, ele não falava ao telefone. Se ele tinha alguma coisa para ir conversar com o Marco Antônio, ele não falava ao telefone, ele ia em casa. Então, ele falava e ia embora. Tancredo saiu, terminou sendo escolhido porque era um nome mais aceito e mais do diálogo e mais moderado, assim, também. Marco Maciel deixou o PDS, partido que substituiu a Arena, e passou a coordenar a formação do Partido da Frente Liberal. Em nome da Frente Liberal, ele assinou em 7 de agosto de 1984 um histórico compromisso com a nação, que selou o entendimento entre os dissidentes do governo e a oposição. Entre os signatários, o vice-presidente da República, Aureliano Chaves, que havia se tornado adversário do presidente Figueiredo. Tancredo tinha um excelente trânsito com os militares. Uma vez, Tancredo teve um encontro com Walter Pires, que era o ministro do Exército. Esse encontro foi no Rio, em Copacabana, no apartamento do X. Mas um dia Tancredo falou assim, seu Marco, olha, nós conversamos, mas só estávamos eu e ele. E nós assinamos um compromisso de negarmos que houve encontro. Você teve, mesmo com Geisel, o presidente, mesmo com Figueiredo depois tocando um projeto que seria do Geisel, você teve ainda muita resistência militar à abertura. Muita. O Tancredo, até quase a véspera do colégio eleitoral, ele temia muito uma reação militar. Tancredo estava bem com todo mundo. Então, o nome dele foi brotando como uma coisa natural. Ulisses gostaria de ter sido o candidato. Eu acho que ele gostaria muito. Ele era o líder da oposição, se assim posso dizer. Então, tem uma certa lógica. E até fazer uma justiça também do doutor Ulisses, ele não... Em certo momento,
e até não foi muito tarde, foi cedo, ele assimilou bem isso. Foi estabelecido logo, bom, que daria vice à Frente Liberal. Muita gente começou a me procurar achando que eu devia ser o nome. Sarney achava isso, mas Tancredo e outras pessoas faziam manifestações nesse sentido. Mas um dia, houve uma reunião lá em casa, Pedro Simão aí chegou do Rio Grande do Sul e disse assim, olha, houve uma reunião do partido, ontem, todo mundo, mas a turma não aceita Sarney, Marco. Eu digo, mas por que não? Mas não aceita, não sei o quê. Eu estou argumentando, chega a Sarney. Não foi um momento dos mais tranquilos, e que nessa ocasião foi quando ele exerceu todo o poder dele, toda a capacidade de bombeiro, porque foi uma reunião tremendamente tensa. Simone disse assim, Sarney, deixa eu lhe falar uma coisa. O nome para vice tem que ser Marco. Aí eu disse, lá em casa, não posso dizer. Aí ele disse, não, eu quero dizer o seguinte, eu vim da reunião do partido. Sarney, o pessoal não pode, não é por seus defeitos, não é isso, nada não, por suas virtudes, você tem grandes virtudes, mas acontece que o partido não aceita. Você foi presidente do PDS, não sei o quê, não pode ter coisa, Sarney não de jeito nenhum. Aí eu tomei a defesa de Sarney, mesmo inclusive porque eu não tinha, e fiz uma defesa muito veemente. Ele era um nome muito cotado para isso. Eu acho que até muito mais cotado do que o nome do Sarney, porque o Sarney tinha presidido a Arena. Então havia também uma grande parte da oposição, uma má vontade natural, explicável com Sarney. Sarney já era do PMDB, ao qual Marco Maciel optou por não se filiar. Achava que mudar de partido para disputar a vice levaria a uma briga judicial desnecessária. Sua prioridade era organizar o Partido da Frente Liberal, o PFL. Como tinha combinado com Tancredo, torna-se ministro da Educação. Ana Maciel guarda os originais de 2 atos de nomeação. O primeiro assinado por Tancredo e anulado com a sua morte, e o outro por Sarney. Tancredo derrota Maluf no colégio eleitoral por larga margem, mas é internado às pressas no Hospital de Base de Brasília em 14 de março de 1985. Era a véspera da data em que tomaria posse como presidente da República. Eu estava reunindo convocado do PMDB de Santa Catarina, quando Marli, a mulher de Sarney, ligou para mim, Marco, olha, José, ela não chama Sarney, José está querendo falar urgente com você. Fomos para o hospital. No hospital, aquelas discussões todas que se prolongaram. Sim, Sarney insistindo muito que fosse para São Paulo, enquanto se discutia, fosse de avião para São Paulo, que Tancredo queria deixar a operação para depois da posse. Quando ele faz tudo para não ser internado e operado como foi, ele dizia, ele alegava, olha, eu não posso, eu só posso me operar depois da passagem da faixa, porque senão esses militares ainda podem querer voltar, não sei o quê, papapá. Na noite da internação do Tancredo, o general Walter Pires ainda tentou ensaiar ali ele chegou a ligar para o Leitão de Abreu, telefonar, que era o chefe da Casa Civil do governo Figueiredo, e dizer, vem cá agora com esse negócio de Tancredo, então a gente vai continuar, né? E o Leitão disse, não, já está admitido, o Tancredo já assinou antes a nomeação dos próximos ministros, não somos mais ministros. Os militares não fazem a abertura política porque eles são bonzinhos ou generosos, ao contrário. O regime militar perdia de forma bastante clara a legitimidade política, ele já não podia mais sustentar. Mas, do ponto de vista político, a transição se fez, quer dizer, saímos do Estado autoritário para o chamado Estado Democrático de Direito. Ulisses ficou com uma espécie de um condestável, né? Porque com a morte de Tancredo, ele era a voz do PMDB e, como aquilo tudo tinha sido pactuado, ele tinha uma influência muito grande nas decisões, inclusive na escolha de ministros, substituição, etc. Presidente do partido, presidente da Câmara, presidente da Constituinte. E falando ao Brasil, declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia. Marco Maciel ainda chefiaria a Casa Civil de Sarney. Foi vice-presidente da República durante 8 anos no governo Fernando Henrique e tornou-se imortal da Academia Brasileira de Letras. Na política,
Também foi governador, senador por 3 mandatos, deputado, secretário de Estado e líder estudantil. Morreu em Brasília em 12 de junho de 2021, pouco antes de completar 81 anos de idade, após longo período em que foi portador de Alzheimer. E a doença é uma coisa assim massacrante. Ele não falava. E isso é uma sensação horrorosa, é uma sensação de você perder uma pessoa que está viva junto de você, mas que não é mais ela. No ano seguinte, ele foi perdendo aos poucos a capacidade de caminhar. Eu nunca pensei que eu fosse suportar. Mas eu arranjei uma força, assim, uma coisa que eu não sei de onde é que veio. E nisso foram 10 anos, né? 10 anos. Eu acho que o Brasil tem tudo para ser o país com o qual nós sonhamos. Nós somos Ocidente, mas somos Ocidente diferente. Nós somos Ocidente, mas estamos no extremo Ocidente, quer dizer, próximo da África. Nós podemos dizer que estamos construindo, estou exagerando talvez, um novo tipo de civilização, mas eu penso isso. Quando a gente olha e vê a quantidade de sobressaltos, de riscos que a abertura política correu durante o caminho, nós começamos a valorizar o papel daqueles que não deixaram o caldo entornar. Democracia não foi dada. Foi construída a duras penas e sacrifícios.